Evangelho da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição para lhe darem a morte. Mas diziam: durante a festa não, para que não haja algum tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e estando à sua mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si: para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres. E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse: deixai-a, por que estáis a importuná-la? Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance, ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro: serei eu? Jesus respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o, deu aos seus discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam nele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo
no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: Todos vós me abandonareis, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Embora todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje, essa mesma noite, antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir: Ainda que tenha que morrer contigo, não te negarei. E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou, para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrando-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo: Mestre. Então deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Vós saístes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós, a ensinar no templo, e não me prendestes. Mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu-o um jovem, envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe até o interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele,
Mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho. Ouvimos-lo dizer: destruirei esse templo feito pelos homens, e em 3 dias construirei outro que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: não respondes nada ao que eles depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: és tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe e tapar-lhe o rosto com um véu, e a dar-lhe punhadas, dizendo: adivinha? E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e ao vê-lo a aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou: não sei nem entendo o que dizes. Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: este é um deles. Mas ele negou pela segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro: na verdade, tu és deles, pois também és galileu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem manietado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo: não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurrectos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era de costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: crucifica-o! Pilatos insistiu: que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o
para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio que era o pretório e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e lhe puseram na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e levaram Jesus ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois, crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-lhes à sorte para verem o que levaria cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado dele estar já morto e, mandando chamar o centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus
e envolveu-o no lençol. Depois, depositou-o num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado.